Eu falava com as pessoas, jogava as sementes, plantava e colhia paz. Mas sentia falta de algo mais. Eu fazia quase tudo, hoje tudo é quase nada, frente à obra e seu Criador. Sinto não saber buscar valor, faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome, eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser o leme, mas agia como âncora, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho a caminhar. Não me cabe só falar, também cabe agir e me tornar um instrumento seu a melhorar. A melhorar. Senhor, em seu nome, Senhor, em seu nome. Do livro Cartas e Crônicas, nós faremos hoje um estudo baseado na figura de Allan Kardec. Mas para que possamos entrar no bojo da reunião, vamos ler aqui uma página e fazermos uma prece. E a página do livro Minutos de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino, a lição de número 75 diz assim: não se esqueça de que, qualquer que seja a sua posição na vida,
há sempre dois níveis a observar: os que estão acima e os que estão abaixo de você. Procure colocar-se algumas vezes na posição de seus chefes e outras vezes na posição de seus subordinados. Assim você poderá compreender ao vivo os problemas que surgem dos dois lados e desta forma poderá ajudar melhor a uns e a outros. Elevemos nossos pensamentos a Deus e a Jesus em uma prece singela para podermos entrar no clima daquilo que a espiritualidade preparou para todos nós na noite de hoje. Querido Senhor Jesus, bondosos amigos espirituais, que a doce paz que o Mestre nos concede seja aquela que nos levará às conclusões necessárias dos estudos de hoje, em que prestaremos uma homenagem ao espírito de Allan Kardec, esse espírito de ordem superior que faz parte da falange de Jesus e que teve a missão de colocar para o mundo físico a doutrina espírita, que trouxe ao mundo sérias revelações para que nós pudéssemos hoje estar aqui com tranquilidade, sabedores de que todas as coisas estão perpetuamente nas mãos de Deus e que o nosso mundo físico pertence como governador a Jesus. Então Kardec, Jesus e nosso Pai Celestial, todos os amigos espirituais que nos assistem, fiquem conosco nesta jornada. Que assim seja, graças a Deus. No livro Cartas e Crônicas, no seu capítulo 28, é um livro de Humberto de Campos, e ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, e nos dá a notícia de uma reunião havida no mundo espiritual, uns anos antes da reencarnação de Allan Kardec, que veio como condutor da doutrina espírita para todos nós, para a humanidade. Eu vou ler na íntegra o que nos diz a história do livro. Depois faremos alguns comentários. Em seguida nós vamos comentar sobre o homem Allan Kardec quando ainda professor, o professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Falaremos dele, do que ele foi e representou para o mundo físico, e em seguida nós falaremos um pouco de Allan Kardec, das coisas que ele trouxe para todos nós e que hoje tem um significado muito importante para toda a humanidade. Basta querer compreender e saber que a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus redivivo, conforme o Mestre nos trouxe e conforme nós devemos saber, aprender e cumprir. Então o livro nos diz assim, que logo após o Brumário, que é o dia 9 de novembro de 1799, quando Napoleão se fizera o primeiro cônsul da República Francesa, reuniu-se na noite de 31 de dezembro de 1799, no coração da latinidade, nas esferas superiores, grande assembleia de espíritos sábios e benevolentes, para marcarem a entrada significativa do novo século. Antigas personalidades de Roma Imperial, pontífices e guerreiros das Galhas, figuras notáveis da Espanha, ali se congregavam à espera do expressivo acontecimento. Legiões dos Césares com os seus estandartes, falanges de batalhadores do mundo gaulês, grupos de pioneiros da evolução hispânica,
associados a múltiplos representantes das Américas, guardavam linhas simbólicas de posição de destaque. Mas não somente os latinos se faziam representados no grande conclave. Gregos ilustres, lembrando as confabulações da Acrópole gloriosa, israelitas famosos, recordando o Templo de Jerusalém, deputações eslavas e germânicas, grandes vultos da Inglaterra, sábios chineses, filósofos hindus, teólogos budistas, sacrificadores das divindades olímpicas, renomados sacerdotes da Igreja Romana e continuadores de Maomé, ali se mostravam como em vasta convocação de forças da ciência e da cultura, da humanidade, no concerto das brilhantes delegações que aí formavam com toda a sua fulguração representativa. Surgiam espíritos de velhos batalhadores do progresso que voltariam à liça carnal ou que a seguiriam de perto para o combate à ignorância e à miséria, na laboriosa preparação da nova era da fraternidade e da luz, no deslumbrante espetáculo da espiritualidade superior, com a refulgência de suas armas, achavam-se Sócrates, Platão, Aristóteles, Apolônio de Tiana, Orígenes, Hipócrates, Agostinho, Fênelon, Giordano Bruno, Tomás de Aquino, Luís de França, Vicente de Paula, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, Catarina de Siena, Bossuet, Spinoza, Erasmo, Milton, Cristóvão Colombo, Gutenberg, Galileu, Pascoal, Swedenborg e Dante Alighieri, para mencionar apenas alguns heróis e paladinos da renovação terrestre. E em planos menos brilhantes, encontravam-se no recinto maravilhoso trabalhadores de ordem inferior, incluindo muitos dos ilustres guilhotinados da Revolução, quais Luís XVI, Maria Antonieta, Robespierre, Danton, Madame Roland, André Chenier, Bailly, Camille Desmoulins e grandes vultos como Voltaire e Rousseau. Depois da palavra rápida de alguns orientadores eminentes, invisíveis clarins soaram na direção do plano carnal, e em breves instantes, do seio da noite que velava o corpo ciclópico do mundo europeu, emergiu sob a custódia de esclarecidos mensageiros, reduzido cortejo de sombras que pareciam estranhas e vacilantes, confrontadas com as féricas irradiações do palácio festivo. Era um grupo de almas ainda encarnadas que, constrangidas pela organização celeste, remontavam à vida espiritual para a reafirmação de compromissos. À frente vinha Napoleão, que centralizou o interesse de todos os circunstantes. Era bem o grande corso, com seus trajes habituais e com seu chapéu característico. Recebido por diversas figuras da Roma Antiga, que se apressavam em oferecer-lhe apoio e auxílio, o vencedor de Rivoli ocupou radiosa poltrona que de antemão lhe fora preparada. Entre aqueles que o seguiram na singular excursão, encontravam-se respeitáveis autoridades reencarnadas no planeta, como Beethoven, Ampère, Fulton, Faraday, John Dalton, Pestalozzi, Pio VII, além de muitos outros campeões da prosperidade e da independência do mundo. Acanhados no veículo espiritual que os prendia à carne terrestre, quase todos recém-vindos banhavam-se em lágrimas de alegria e emoção. O primeiro cônsul da França, porém, trazia os olhos enxutos, não obstante a extrema palidez que lhe cobria a face. Recebendo o louvor de várias legiões, limitava-se a responder com acenos discretos. Quando os clarins ressoaram de modo diverso, como se pusessem a voar para os cimos no rumo do imenso infinito. Imediatamente um estrado de luz, à maneira de ponte levadiça, projetou-se do céu, ligando-se ao castelo prodigioso,
dando passagem a inúmeras estrelas resplendentes em alcanção do solo delicado. Contudo, esses astros se transformavam em seres humanos nimbados de claridade celestial. Dentre todos, no entanto, um deles avultava em superioridade e beleza. Tiara rutilante brilhava-lhe na cabeça, como que a aureolar-lhe de bênçãos o olhar magnânimo, cheio de atração e doçura. Na destra guardava um cetro dourado, a recamar-se de sublimes cintilações. Musicistas invisíveis, através dos zéfiros, que são deuses do vento, que passavam apressados, prorromperam num cântico de hosanas sem palavras articuladas. A multidão mostrou profunda reverência, ajoelhando-se. Muitos dos sábios e guerreiros, artistas e pensadores, enquanto todos os pendões dos vexilários portas-bandeiras arriavam silenciosos em sinal de respeito. Foi então que o corso se pôs em lágrimas. Levantando-se, avançou com dificuldade na direção do mensageiro, que trazia o báculo de ouro. O báculo é um bastão alto de extremidade curva, que foi muito usado pelos bispos como insígnia de sua missão. É interessante fazer uma interrupção ligeira nesse momento para mostrar que lá Humberto de Campos nos mostra um Allan Kardec totalmente diferente desse Kardec que nós conhecemos. Era um espírito de subido valor, de grande claridade espiritual, que se colocava à disposição da espiritualidade para nos trazer o Consolador prometido. Então, minhas queridas irmãs e irmãos, Allan Kardec é um espírito de ordem superior. Não podemos tratá-lo como se fosse o nosso amigo ali da esquina, como se fosse o nosso companheiro de jornada. É um companheiro que está muito adiante daquilo que nós pretendemos ainda um dia chegar. Por isso, quando me dizem que Kardec está ultrapassado, quando alguns tentam aí violar o espiritismo, colocando-lhe pechas, colocando-lhe adjetivos que não ficam bem na doutrina espírita, porque ela já está totalmente formada e veio da espiritualidade codificada por esse espírito de luz. Então, Allan Kardec se colocou diante de Napoleão, que ajoelhou. O celeste emissário, sorrindo com naturalidade, ergueu de pronto e procurava abraçá-lo, quando o céu pareceu abrir-se diante de todos, e uma voz enérgica e doce, forte como a ventania, e veludada como a ignorada melodia da fonte, exclamou para Napoleão, que parecia eletrizado de pavor e júbilo ao mesmo tempo: irmão e amigo, ouve a verdade que te fala em meu espírito. Este à frente do apóstolo da fé, que sob a égide do Cristo descerrará para a terra atormentada um novo ciclo de conhecimento. César, ontem e hoje orientador, rende o culto de tua veneração ante o pontífice da luz. Renova perante o Evangelho o compromisso de auxiliar-lhe a obra renascente. Aqui se congregam conosco lidadores de todas as épocas, patriotas de Roma e das Gálias, generais e soldados que te acompanham nos conflitos da Farsália, de Tapso e de Munda, remanescentes das batalhas de Gergóvia e de Alésia, aqui te surpreendem com simpatia e expectação. Antigamente, no trono absoluto, pretendias ser descendente dos deuses para dominar a terra e aniquilar os inimigos. Falava de César, o romano. Agora, porém, o Supremo Senhor concedeu-te por berço uma ilha perdida no mar, para que te não esqueças da pequenez humana, e determinou voltar-se ao coração do povo que outrora humilhastes, escarnecestes, a fim de que lhe garantas a missão gigantesca junto à humanidade no século que vamos iniciar, colocado pela sabedoria celeste na condição de timoneiro
da ordem, no mar de sangue da revolução. Não ouvides o mandato para o qual foste escolhido. Não acredite que as vitórias das quais fostes investido para o consulado devam ser atribuídas exclusivamente ao teu gênio militar e político. A vontade do Senhor expressa-se nas circunstâncias da vida. Unge-te de coragem para governar sem ambição e reger sem ódio. Recorre à oração e à humildade, para que te não arrojes aos precipícios da tirania e da violência. Indicado para consolidar a paz e a segurança, necessárias ao êxito abnegado apóstolo que descortinará a era nova, serás visitado pelas monstruosas tentações do poder. Não te fascines pela vaidade que buscará coroar-te à fronte. Lembra-te de que o sofrimento do povo francês, perseguido pelos flagelos da guerra civil, é o preço da liberdade humana que deves defender até o sacrifício. Não te macules com a escravidão dos povos fracos e oprimidos, e nem enlameis os teus compromissos com o exclusivismo e com a vingança. Recorda que, obedecendo às injunções do pretérito, renasceste para garantir o ministério espiritual do discípulo de Jesus, que regressa à experiência terrestre, e vai-te dar oportunidade para santificar os excelsos princípios da bondade e do perdão, do serviço e da fraternidade do Cordeiro de Deus, que nos ouve em seu glorificado sólio de sabedoria e de amor, de honrares as tuas promessas. Terminará a missão com o reconhecimento da posteridade, escalarás horizontes mais altos da vida. Mas, se as tuas responsabilidades forem menosprezadas, sombrias aflições amontar-se-ão sobre as tuas horas, que passarão a ser gemidos escuros em extenso deserto. Dentro do novo século, começaremos a preparação do terceiro milênio do cristianismo na Terra. Novas concepções de liberdade surgirão para os homens. A ciência erguer-se-á a indefiníveis culminâncias. As nações cultas abandonarão para sempre o cativeiro e o tráfico de criaturas livres, e a religião desatará os grilhões do pensamento que, até hoje, encarceram as melhores aspirações da alma no inferno sem perdão. Confiamos, pois, ao teu espírito valoroso a governança política dos novos eventos, e que o Senhor te abençoe. Cânticos de alegria e esperança anunciaram nos céus a chegada do século XIX, e, enquanto o Espírito da Verdade, seguido por várias cortes resplandecentes, voltava para o alto, a inovidável Assembleia se dissolvia. O apóstolo, que seria Allan Kardec, sustentando Napoleão nos braços, conchegou-o de encontro ao peito e acompanhou-o bondosamente até religá-lo ao corpo de carne do próprio leito. Em 3 de outubro de 1804, o mensageiro da renovação renascia num abençoado lar de Lyon, mas o primeiro cônsul da República Francesa, assim que se viu desembaraçado da influência benéfica e protetora do espírito de Allan Kardec e de seus cooperadores, que retomavam pouco a pouco a integração com a carne, confiante e otimista, enganalou-se com a púrpura do manto e, embriagado de poder, proclamou-se imperador em 18 de maio de 1804, ordenando a Pio VII viesse coroá-lo em Paris. Napoleão, contudo, convertendo celestes concessões em aventuras sanguinolentas, foi apressadamente situado, por determinação do alto, na solidão curativa de Santa Helena, onde esperou a morte, enquanto Allan Kardec, apagando a própria grandeza na humildade de um simples mestre-escola, muitas vezes atormentado e desiludido, como simples homem do povo, deu integral cumprimento à divina missão que trazia à Terra, inaugurando a era espírita cristã, que gradativamente será considerada em todos os quadrantes do orbe como a sublime renascença da luz para o mundo inteiro.
Este relato do espírito Humberto de Campos serve para algumas análises sobre a figura de Allan Kardec. Não temos dúvida de que Kardec é um espírito puro, de ordem superior, que, fazendo parte dos espíritos que secundam Jesus, recebeu a missão de trazer a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, lá em João 14, versículo 16 em diante, para que a todos viessem levantar, para que pudéssemos então, através dos ensinamentos do Espiritismo, modificarmos a nossa trajetória e falarmos do Evangelho de Jesus com significado muito maior do que aquele até então conhecido. Precisamos saber também que Napoleão, ontem César em Roma, teve a oportunidade de mudar a história, mas não cumpriu a sua missão, sendo por isto ainda em vida física preso, morrendo no ostracismo. Quando Allan Kardec inicialmente preparou a sua base para a instauração da doutrina que mudou o mundo, escolheu a figura ilustre do professor Hippolyte Léon Denisard Rivail. Desde a sua infância, já demonstrou a importância de sua missão e teve em Pestalozzi, mestre em sua escola na Suíça, grande propagador e divulgador de seus métodos revolucionários. Para a época, colaborando para mudar a estrutura do ensino na França e na Alemanha. Kardec era um pedagogo, um professor, um gramático, um tradutor linguístico, um filósofo e um educador. Profundo conhecedor da língua alemã, traduzia para esse idioma diferentes obras de educação e de moral, com destaque para as obras de Fénelon, para as quais manifestava particular atração. Conhecia a fundo os idiomas francês, alemão, inglês, neerlandês, além de dominar perfeitamente os idiomas italiano e espanhol. Era membro de diversas sociedades acadêmicas, entre as quais o Instituto Histórico de Paris e a Academia Real de Arras. Em 1831, premiou-lhe uma memória com o tema "Qual o sistema de estudo mais de harmonia com as necessidades da época?". A 6 de fevereiro de 1832, desposou Amélie Gabrielle Daudet. Em 1824, retornou a Paris e publicou um plano para aperfeiçoamento do ensino público. Após o ano de 1834, passou a lecionar, publicando diversas obras sobre educação, e tornou-se membro real da Academia de Ciências Naturais. Como pedagogo, o jovem Rivail dedicou-se à luta para uma maior democratização do ensino público. Entre 1835 e 1840, manteve em sua residência, a Rua des Sèvres, cursos gratuitos de Química, Física, Anatomia Comparada, Astronomia e outros cursos. Nesse período, preocupado com a didática, elaborou um manual de aritmética, que foi adotado por décadas nas escolas francesas, e um quadro mnemônico da história da França, que visou a facilitar ao estudante a memorização das datas dos acontecimentos de maior expressão e as descobertas de cada reinado do país. As matérias que lecionou como pedagogo foram química, matemática, astronomia, física, fisiologia, retórica, anatomia comparada e francês. O professor Rivail escreveu diversos livros pedagógicos, dentre os quais destacavam-se, em 1824, Curso Prático e Teórico de Aritmética, segundo o método de Pestalozzi, para uso dos professores e mães de família, com modificações. Esse livro ele fez em 2 tomos, em 2 partes. Então, neste instante, eu estou falando de quem foi o professor Rivail, de quem foi Allan Kardec como homem público, como um homem que poderia estar hoje colocado em qualquer posição entre os sábios deste mundo terrestre, mas que foi esquecido pela posteridade. O que nós
como espíritas, não podemos fazer com Allan Kardec. Em 1828, ainda como professor Rivail, ele escreveu um plano proposto para a melhoria da instrução pública, que foi coroado pela Academia Real de Arras. Em 1831, escreveu uma gramática francesa clássica. Neste mesmo ano, publicou Qual o sistema de estudo mais consentâneo com as necessidades da época. Em 1846, publicou o Manual dos Exames para os títulos de capacidade, soluções racionais de questões e problemas de aritmética e de geometria. Em 1848, escreveu um catecismo gramatical da língua francesa. Em 1849, escreveu um programa dos cursos ordinários de Química, Física, Astronomia e Fisiologia. Em 1849, ditado normais dos exames da municipalidade e da Sorbona, isto é, repetindo, 1849, ditados normais dos exames da municipalidade e da Sorbona. Em 1849 também, ditados especiais sobre as dificuldades ortográficas. A lista dos principais diplomas obtido por Denizar Rivail durante a sua carreira de professor e diretor de colégio. Diploma de fundador da Sociedade de Previdência dos Diretores de Colégios e Internatos de Paris, em 1829. Diploma da Sociedade para a Instrução Elementar, em 1847. Diploma do Instituto de Línguas, fundado em 1837. Diploma da Sociedade de Educação Nacional, constituída pelos diretores de colégios e de internatos da França, em 1835. Diploma da Sociedade Gramatical, fundada em Paris, em 1807. Diploma da Sociedade de Emulação e Agricultura, do Departamento de Ain, em 1828. Rivail fora designado para expor e apresentar na França o método de Pestalozzi. Diploma do Instituto Histórico, fundado em 24 de dezembro de 1833 e organizado a 6 de abril de 1834. Diploma da Sociedade Francesa de Estatística Universal, fundada em Paris em 22 de novembro de 1820. Diploma da Sociedade de Incentivo à Indústria Nacional. Medalha de ouro, primeiro prêmio, conferida pela Sociedade Real de Arras no concurso realizado em 1831 sobre educação e ensino. Então, nós temos aqui um vislumbre, uma pequena observação do que representou o professor Hippolyte Denizar Rivail, não somente para a França, mas para a humanidade. Naquela época, ele deixou um escrito sobre o estudo da língua francesa e qual era o método mais importante para a alfabetização da França, do ensino francês, que até hoje continua sendo utilizado lá na Sorbonne, em Paris. Allan Kardec, para a França, é um desconhecido. É necessário muitas vezes que espíritas brasileiros vão até lá para fazerem pesquisas e colocarem alguma coisa sobre quem foi o professor Hippolyte e quem foi Allan Kardec. A França, não fazendo jus ao que Jesus queria para o seu evangelho redivivo através da doutrina espírita, transmigou para o Brasil todas as obras de Allan Kardec. E aqui, através da Federação Espírita Brasileira, condutora de todas as obras de Allan Kardec, nós tivemos então a oportunidade de conhecer a doutrina espírita que hoje nos alenta o coração. Mas não vamos ficar apenas nos aspectos do professor Rivail. Vamos falar um pouquinho do codificador da doutrina espírita. Ele então, a partir do momento em que ele publica o Evangelho, o Livro dos Espíritos, digo, em 1857, ele antes tomou o pseudônimo de Allan Kardec. Segundo alguns, era o nome de um druida francês que havia sido naquela região de França alguns anos anteriormente. Como meio de elaboração, o espiritismo procede
exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental para fatos novos que se apresentam e que não podem ser explicados pelas leis conhecidas. O Espiritismo observa, compara, analisa e, remontando os efeitos às causas, chega à lei que os rege. Depois, deduz-lhes as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria preconcebida. Assim, não apresentou como hipóteses a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos, quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram a posteriori confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os fatos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que aplicava à matéria, ao passo que o é também às coisas metafísicas. Allan Kardec, tendo iniciado a publicação das obras de codificação em 18 de abril de 1857, quando veio à luz o Livro dos Espíritos, considerado como um marco de codificação do Espiritismo. Após o lançamento da Revista Espírita, em 1º de janeiro de 1858, Kardec fundou, nesse mesmo ano, a primeira sociedade espírita regularmente constituída, com o nome de Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o pseudônimo Allan Kardec foi adotado a partir da publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. E ele aí começa a lançar vários outros livros que todos nós conhecemos. Mas eu quero fazer um parêntese aqui para nos falar da Revista Espírita, esse importante periódico lançado por Allan Kardec, se não me engano, de 1858 a 1868. Eu tenho até a coleção dela. Essa coleção existe lá na Federação Espírita Brasileira. Se eu não me engano, todas as revistas custam hoje cerca de R$460. É importante porque nós consideramos as obras básicas do Espiritismo, mas, no entanto, não consideramos os clássicos do Espiritismo, como Gabriel Delane, como o próprio Sardô, não consideramos Leon Denis, que são importantes também para o conhecimento e estudo da doutrina espírita. Então é necessário que o espírita faça um apanhado dessas obras e possa conhecê-las. Logicamente, se não der tempo de estudar a todos, pelo menos nós não sairemos do mundo físico sem conhecer o grande trabalho do Mestre Leon. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais o orgulho fundou castas e os estúpidos preconceitos de cor. O Espiritismo, alargando o círculo da família pela pluralidade das existências, estabelece entre os homens uma fraternidade mais racional do que aquela que não tem por base senão os frágeis laços da matéria, porque esses laços são perecíveis, ao passo que os dos espíritos são eternos. Esses laços, uma vez bem compreendidos, influirão pela força das coisas sobre as relações sociais e mais tarde sobre a legislação social, que tomará por base as leis imutáveis do amor e da caridade. Então, ver-se-á desaparecerem essas anomalias que chocam os homens de bom senso,
como as leis da Idade Média chocaram os homens de hoje. Isso é uma frase de Allan Kardec e que nós precisamos grafar. É um dito do Mestre Leon. E parece até que ele falava sobre esses momentos tormentosos que nós atravessamos agora. As pessoas estão preocupadas. O que será da humanidade? Mas Allan Kardec já nos disse que os laços frágeis da matéria seriam rompidos pela credibilidade do Espiritismo. E isso nós precisamos aguardar com tranquilidade que o tempo passe. Por isso, minhas queridas irmãs e irmãos, oremos sempre, oremos muito pelos fatos que estão nos acontecendo, porque nós sabemos que Deus não se descura dos seus filhos, que Jesus é o grande mestre e governador do planeta. E quando o planeta balouça, esta grande nave balouça, esta grande nau balouça, ele pede que nós tenhamos fé, que não duvidemos. Apazigua os ventos, apazigua a tempestade, e nós singraremos por águas calmas e tranquilas em busca da nossa referência espiritual. Vamos falar um pouquinho agora sobre as obras que Allan Kardec deixou lançada, além daquelas que nós comentamos anteriormente, e até o fato da doutrina da Revista Espírita. As 5 obras fundamentais que versam sobre o Espiritismo, sob o pseudônimo de Allan Kardec, são o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, publicado em 18 de abril de 1857. O Livro dos Médios, ou Guia dos Médios e dos Evocadores, publicado em janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em agosto de 1865. A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, em janeiro de 1868. É um livro que nós deveríamos agora observar com tranquilidade e podermos então fazermos dele o nosso relicário para estes momentos tão tormentosos, quando ele fala da nova era, quando o nosso livro, a Gênese, fala ali da nova era. Além delas, Kardec publicou algumas obras que nós chamamos de obras complementares. A Revista Espírita, que eu falei que ia até de 1858 a 1869, mas ela foi publicada mensalmente, de 1º de janeiro de 1858 até 1869, coincidindo com o retorno de Allan Kardec ao mundo espiritual. Há um livreto bastante importante, ainda hoje é encontrado na FEB, talvez em alguma outra editora, que chama-se O que é o Espiritismo? É um resumo sobre a forma de perguntas e respostas, que saiu em 1859. Instrução prática sobre as manifestações espíritas, substituída posteriormente pelo Livro dos Médios, que foi publicado no Brasil pela editora O Pensamento. O Espiritismo, em sua expressão mais simples, foi publicado por Kardec em 1862. Viagem Espírita, de 1862 e 1867, publicado no Brasil pela editora O Clarim. Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita, em abril de 1869, já Kardec não estava no corpo físico. Após o seu falecimento, viria à luz Obras Póstumas, em 1890. Outras obras menos conhecidas foram também publicadas no Brasil. O Principiante Espírita, pela editora O Pensamento, A Obsessão, pela editora O Clarim. Interessante observar que o Livro dos Espíritos contém todas as outras obras escritas por Kardec e que sedimenta o Espiritismo, neologismo formado por ele para dar nome à nova doutrina que trazia para a humanidade, fazendo separação do espiritualismo e do próprio materialismo. É importante que nós possamos aqui afirmar que nós somos espíritas. Nós não somos espíritas kardecistas. É um modismo que foi colocado para nos separar talvez de outras doutrinas espiritualistas,
mas que não tem nada a ver, porque o neologismo, espiritismo, foi grafado somente por Allan Kardec, e só ele tem esse direito. Então a doutrina pela qual nós nos baseamos para seguir o Cristo Jesus é espiritismo, não espiritismo kardecista. Devemos fazer sempre essa correção quando nos dirigimos assim à doutrina espírita. Que os outros façam confusão, nós espíritas não podemos fazê-lo. Então a parte primeira do Livro dos Espíritos, como eu estou falando que o Livro dos Espíritos contém as outras obras que Kardec nos deu a conhecer, a primeira parte do Livro dos Espíritos contém a obra Gênesis em seus 4 primeiros capítulos. A parte segunda do Livro dos Espíritos contém a obra O Livro dos Médiuns em seus 11 capítulos. A parte terceira do Livro dos Espíritos contém a obra O Evangelho segundo o Espiritismo em seus 12 capítulos. E a parte quarta do Livro dos Espíritos contém a obra O Céu e o Inferno em seus 2 capítulos. Para que nós possamos concluir, a recepção de Kardec no mundo espiritual é narrado no livro de Humberto de Campos. Já nos informa a qualidade do espírito que conduziria à implantação do Consolador prometido por Jesus na Terra. É um espírito de ordem superior, que faz parte dos assessores diretos do Cristo, para aquela missão que por ele foi cumprida com galhardia. Teria seu sucesso como professor reconhecido pelo mundo, mas apenas dele não se comenta, ao se misturar Rivaio com Allan Kardec, a quem ele procurou separar. São 2 etapas realmente distintas que nós procuramos validamente neste momento citar algumas coisas. Poderíamos certamente falar de muito mais. A história somente não lhe faz jus na figura de pedagogo, simplesmente por questões teologais impostas pela Igreja, que utilizou o assassinato de sua reputação, tanto como Hipólite como Allan Kardec. À sua época, ele foi muito perseguido. Há histórias contadas e na própria obra, que foi catalogada em filme, nós vemos que a perseguição sofrida por Allan Kardec, a perseguição sofrida pela doutrina espírita, vem de muito tempo. Mas Jesus também foi perseguido. Tudo que Jesus falou foi colocado por terra naquela ocasião pelos doutores da lei. E mesmo assim o Evangelho chegou até os nossos dias. Porque todas as vezes que o homem tenta fazer oposição à espiritualidade, ele é passado para trás. E a espiritualidade então manda chuva de bênçãos e novos espíritos mais preparados para levar adiante tudo aquilo que Jesus nos prometeu e que nós certamente vamos com ele fazer cumprir. Atualmente, pelas informações preciosas que traz a doutrina espírita, o seu número de adeptos tem crescido muito, principalmente no Brasil, que já exporta livros e expositores para o mundo. Allan Kardec deixou no livro Obras Póstumas, publicado por Amélie Baudet, toda a sua trajetória para disseminar seus conhecimentos. Eu gostaria até de fazer uma colocação pessoal, logicamente, que não é doutrinária, meus irmãos, e dizer que eu considero Obras Póstumas como obra básica da doutrina espírita. Kardec só não teve tempo de publicar, mas seria mais uma obra que ele nos trouxe à baila. E ali, aqueles que desejarem conhecer a figura do professor Rivail e conhecer Allan Kardec, poderão fazê-lo com muito mais condições do que esta que eu vos passo na noite de hoje, validamente. É importante informar que Kardec nunca desejou que a doutrina espírita fosse mais uma religião convencional. Vou beber um pouquinho d'água nesse finalzinho. Pelo contrário, ele gostaria que a sua filosofia, que comporta existência de Deus
como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Desculpe. Imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos desencarnados, reencarnação como prova da justiça de Deus e evolução espiritual. Dessa forma, formaremos espíritas, pois não estaremos preocupados com rituais religiosos, mas sim como compreender a vida e vivê-la através destes postulados. Dessa forma, a convivência com outros irmãos, até mesmo aqueles que não tenham nenhuma religião, será muito mais fortalecida pela nossa própria compreensão daquilo tudo que nós temos e que sabemos. As afirmações de Kardec está ultrapassado sempre parte de pessoas que não têm a mínima expressão espiritual e não compreendem a progressão dos espíritos como consequência de sua sabedoria milenar. Somente a humanidade entrará em outro patamar de compreensão quando entender o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita e dos postulados por ela trazidos por Allan Kardec. Então, minhas queridas irmãs e meus irmãos, nós estamos concluindo aqui essa nossa live. Gostaríamos certamente de trazer outras informações, mas o nosso tempo já está terminando. Eu confesso também que tenho muita dificuldade em fazer a live, em fazer a gravação. Eu gosto muito mais de fazer ao vivo, eu me sinto mais à vontade, mas não me furto ao trabalho. Estarei sempre à disposição para, com meus parcos recursos e com o meu entendimento ainda muito acanhado, trazer-vos as questões de Jesus, pois sou um amante profundo do seu Evangelho, e só através dele nós conseguiremos triunfar e conseguiremos terminar esse processo que se encontra aí para ser acabado, o processo de reformulação do mundo, porque temos Jesus, nosso mestre divino, no comando deste barco, e temos Allan Kardec como leme, nos orientando para onde nós vamos seguir. Que Jesus nos ilumine e nos abençoe. Oremos. Querido Mestre, Senhor Jesus, Deus nosso Pai, agradecidos estamos por terminarmos neste instante mais um trabalho que se propõe a levar a doutrina espírita, como Kardec nos trouxe, como Jesus nos programou ainda quando da sua permanência no mundo físico. Que estas palavras, eivadas de qualquer espírito de vaidade, e até mesmo Jesus, simples naquilo que nós compreendemos, possa trazer esclarecimentos e alívio a todos os corações. Abençoe a nossa humanidade tão conflagrada, ao nosso país, abençoe a nossa cidade, abençoe o nosso lar, a nossa casa, que é a parte material do nosso lar. Abençoe as pessoas que estão conosco neste instante e aqueles que por um motivo qualquer aqui não estiveram. Recebam também os frutos da tua paz e do teu amor, e que possamos assim, Jesus, em teu nome, em nome de Dr. Bezerra de Menezes, que nos cuida desta pandemia que tomou conta da humanidade e do Brasil, de Maria, Mãe de Jesus, que recebe os espíritos que desencarnam e os suicidas. Termos, na noite de hoje, muita paz e muita tranquilidade em nossos corações. Fica conosco, querido amigo. Recomende-nos a Deus, nosso Pai, e agradeça-o pela nossa criação. Que assim seja. Obrigado, queridos irmãos, queridas irmãs. Obrigado ao Edson pela oportunidade, meu querido amigo. Um grande abraço.
e que possamos estar juntos, quem sabe, em outras oportunidades, com outros trabalhos que nós teremos um prazer muito grande de apresentar. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus. Oremos sempre. Muito obrigado. Passe a transfusão de energia, alterando o campo celular. Faça uma prece ao receber. Esta bênção serve para curar. Socorro fraterno de irmão. Jesus também pôs as mãos, curava de longe sem sequer tocar, doava energia e bem-estar. Passe é fluido e é salutar, energia